no meu primeiro B. Eu sou o professor Arthur Baresi e eu trouxe para vocês mais uma videoaula de geografia com o seguinte tema: movimentos da Terra e coordenada geográfica. Peguem o caderno de vocês e vamos lá! Galerinha, na aula passada a gente estava falando sobre a ideia de coordenadas e coisas do tipo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos de representação do planeta Terra, certo? O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece em todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a sua órbita ou em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a nossa galáxia, que é a Via Láctea, e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender parte da dinâmica do espaço sideral. Então, galerinha, o que a gente precisa entender? Que a Terra ela sempre tem constante movimento, certo? E cada movimento possui uma importância. Vamos entender cada importância de cada movimento? Bom, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra realiza em torno de si mesmo, levando o período de 24 horas. Esse movimento é o que vai definir o dia e a noite. Esse movimento ele acontece no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, com que faz com que o Sol apareça primeiro, a leste para oeste. Principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e da noite, como vocês observam na imagem aqui abaixo. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, levando aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse movimento determina as estações do ano e também o ano, como a gente conhece, certo? Galerinha, vale a pena constar que nós comemoramos o final do ano ao final de 365 dias. Sobram-se, então, essas 6 horas, certo? O primeiro ano sobrou 6. O segundo ano sobrou 6, já são 12. O terceiro ano mais 6, já são 18. O quarto ano, 24, dando origem ao chamado ano bissexto, certo? Então, assim, galerinha, com esses movimentos, a gente tem outros fenômenos acontecendo. São chamados os solstícios e os equinócios. O solstício representa o posicionamento do Sol no seu limite máximo. Ou seja, ou o Sol está em uma intensidade em um hemisfério ou em outro, ou no oriental ou no ocidental. Sendo assim, divide-se então esse hemisfério por conta do meridiano de Greenwich, certo? Essa maior inclinação do Sol em relação ao linha do Equador tem consequência como maior iluminação em um dos hemisférios. Esse fenômeno ocorre em dois momentos, ou em junho ou em dezembro, que é chamado solstício de verão ou solstício de inverno. No hemisfério norte e no hemisfério sul, como vocês observam na tabela, eles ocorrem em dinâmicas diferentes, sendo assim representado por datas diferentes também, meus amores, certo? Já o equinócio é o posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol, iluminando então igualmente os dois hemisférios. Esse fenômeno ocorre ou em março ou em setembro. O solstício é de verão e inverno, o equinócio de primavera e outono, em razão à intensidade dos mesmos raios solares. Os dias possuem a mesma duração, em dia e noite, meus amores. Normalmente, também de dinâmicas diferentes em cada hemisfério, certo? Quando a gente fala de solstício, movimento da Terra, coordenada geográfica e tudo mais, nós não podemos deixar de falar da nossa famosa rosa dos ventos, certo? Com os pontos cardeais, que são esses em vermelho, como vocês observam na imagem: norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais:
Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. E os pontos colaterais, perdão, subcolaterais, que estão em amarelo, representados nessa imagem aqui abaixo. Sendo assim, galerinha, a rosa dos ventos ela é importante para a nossa geolocalização, certo? Então ela vai representar lugar, movimento, espacialidade e tudo que vocês podem entender como questões geográficas, tudo bem? Quando a gente fala em coordenada geográfica, a gente não pode deixar de falar em latitude e longitude, certo? A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos ou segundos. São linhas imaginárias que cortam o planeta Terra no sentido horizontal e vertical, fazendo então com que gere o fuso horário e também a diferença de espacialidades, meu amor. Vamos lá. Paralelos e meridianos. Os principais paralelos são a linha do Equador, representada pela faixa que corta o centro da Terra, certo? Que encontra uma distância igual nos polos norte e sul. Já o principal meridiano é o de Greenwich, que foi escolhido a partir de uma convenção realizada na cidade de Washington. Lembra que é o marco zero que eu falei para vocês? De 0 a 180 na imagem aqui abaixo, vocês observam o meridiano de Greenwich. E essa linha zero, na imagem paralela aqui abaixo que vocês observam, vocês veem a linha do Equador, certo? O meridiano de Greenwich mede norte e sul e leste e oeste a linha do Equador. Longitude é a distância em graus de 0 a 180 de distância do meridiano de Greenwich. Observem o mapa abaixo. Ele, no caso, está até 150, mas ele teria que ir até 180 para representar a longitude da questão do fuso horário, certo? E de 0 a 90 se mede a latitude, ou seja, a questão que define a média de distância entre a linha do Equador. É a partir das longitudes, meus amores, também, que são traçados os sistemas de fuso horário. Muito bem. Primeiro B, eu deixei uns exercícios para vocês lá no blog. Como vocês vão fazer para acessar? Eu montei um Google Sala de Aula. Faça o acesso ao Google Sala de Aula. O código que é a senha referente à sua turma está presente lá no blog do Maria Leone. Sendo assim, acesse a atividade que deverá ser respondido até no máximo no dia 15/5. Não aceito posteriormente. Lembre-se, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E observem que alguns temas se ligam. Sendo assim, realizem os exercícios de vocês com calma e atenção. Meus amores, eu estou morrendo de saudade de vocês. Saudades das nossas sextas-feiras. E fiquem em casa, se cuidem, viu? Bom estudo para vocês. Um beijo no coração.